Nos recantos mais sombrios da história bíblica, onde reis caíam e dinastias se erguiam em meio a batalhas e intrigas, jazem narrativas de indivíduos cuja coragem e sofrimento ecoam através dos milênios. Você já se perguntou sobre as vidas esquecidas, aquelas que, embora coadjuvantes nas grandes sagas, foram protagonistas de dramas pessoais de proporções épicas? Uma dessas figuras, silenciada pelas crônicas oficiais e relegada às margens de uma narrativa dominada por homens poderosos, é Rispa. Seu nome pode não ressoar com a mesma força de reis ou profetas, mas sua história é um testemunho pungente de amor, luto e uma resiliência que desafia a própria morte. Quem era essa mulher? E por que seu ato de devoção se tornou um dos mais comoventes e impactantes momentos do Antigo Testamento? A saga de Rispa, uma concubina do rei Saul, desdobra-se em um período de transição tumultuada para Israel. Após a ascensão de Davi ao trono, o reino ainda se debatia com as sombras da dinastia anterior. O legado de Saul, o primeiro rei de Israel, era complexo e marcado por glória e tragédia. Sua casa, desestruturada pela desobediência e pela rejeição divina, estava em declínio. Mas mesmo em meio a essa ruína, a vida continuava, e Rispa fazia parte dela, como uma das concubinas que habitavam os palácios reais. Sua posição, embora inferior à de uma esposa, lhe conferia um certo status e, mais importante, a conexão com a linhagem real. Essa conexão, contudo, seria o pivô de um drama inimaginável. O que o futuro reservava para essa mulher, que até então parecia viver à margem dos grandes acontecimentos? O capítulo inicial dessa trágica verdade revelada encontra-se em 2 Samuel 3:7, 2 Samuel 3:7, onde Rispa é mencionada pela primeira vez. Abner, o poderoso general de Saul e primo do rei, tomou Rispa para si após a morte de seu soberano. Esse ato, por si só, carregava um peso imenso. A posse de uma concubina real era um símbolo de reivindicação ao trono, uma afronta direta à nova casa reinante. Isbosete, filho de Saul e então rei de Israel, questionou a atitude de Abner, desencadeando uma fúria no general, que culminaria em sua deserção para o lado de Davi. O que essa disputa pelo poder significava para Rispa, uma mera peça no tabuleiro de xadrez político? Ela era mais do que um símbolo, era uma mulher com uma história. A simples menção de Rispa nesse contexto, no entanto, é apenas a ponta do iceberg. Ela era mãe de 2 dos filhos de Saul, Armoni e Mefibosete. Não o aleijado, mas outro com o mesmo nome. Esses jovens, parte da descendência de Saul, eram figuras importantes na trama que se desenrolava. Seus destinos estavam intrinsecamente ligados aos do pai e à transição de poder. Eles representavam a continuidade de uma linhagem que, para alguns, ainda tinha legitimidade. Eram eles, portanto, uma ameaça? A existência desses filhos complicava ainda mais o cenário político, tornando-os alvos potenciais em um jogo perigoso de poder. Como a sombra da antiga realeza pairava sobre suas vidas, e o que isso significaria para eles e para sua mãe? A ascensão de Davi ao trono trouxe consigo a promessa de estabilidade e a unificação das tribos de Israel. No entanto, a semente da discórdia ainda permanecia. A seca que assolava a terra de Israel por 3 anos consecutivos era interpretada como um sinal da ira divina. A fome assolava o povo e o desespero se espalhava. Davi, buscando entender a causa dessa calamidade, consultou a Deus, e a resposta que recebeu foi assombrosa. A seca era uma retribuição pela matança dos gibeonitas por parte de Saul, segundo Samuel 21, 1. Essa revelação lançou uma luz sombria sobre o passado, trazendo à tona um pacto que havia sido quebrado, e com ele uma dívida de sangue. Qual seria o preço dessa quebra de aliança? A violação do pacto com os gibeonitas era um grave pecado contra a lei divina e a honra de Deus. Séculos antes, Josué havia feito uma aliança com esse povo, prometendo poupar suas vidas. Josué 9. Saul, no entanto, em seu zelo equivocado, ou talvez impulsionado por um desejo de purificar a terra de elementos não israelitas, havia quebrado essa promessa, resultando no massacre de muitos deles. Agora,
O peso dessa injustiça recaía sobre toda a nação. A seca era um sinal visível da desaprovação divina, exigindo reparação. Davi, confrontado com essa verdade incômoda, sabia que uma ação drástica era necessária para aplacar a ira de Deus. Mas qual seria a forma dessa reparação e quem pagaria o preço? Os gibeonitas, que haviam sido poupados no tempo de Josué e tornados servos de Israel, tinham o direito de exigir justiça. Davi, em um ato de diplomacia e busca por reconciliação, perguntou-lhes: Que farei por vós? E com que vos aplacarei, para que abençoeis a herança do Senhor? A resposta dos gibeonitas foi chocante e revelou a profundidade de sua dor. Eles não desejavam prata ou ouro, nem mesmo a morte de Davi ou de qualquer outro homem em Israel. O que eles pediram foi algo muito mais simbólico e, para alguns, brutal: a entrega de 7 descendentes de Saul para serem executados como um sacrifício de expiação. O que isso significava para as famílias de Saul e como essa exigência impactaria a vida de Rispa. A exigência dos gibeonitas lançou Davi em um dilema terrível. Ele havia prometido a Jonatas, filho de Saul, que pouparia sua descendência. 1 Samuel 20:15. Agora, a justiça divina e a necessidade de apaziguar os gibeonitas confrontavam-se com essa promessa. Davi, no entanto, decidiu honrar seu juramento a Jonatas e poupou Mefibosete, o filho de Jonatas que era aleijado. No entanto, outros membros da casa de Saul não teriam a mesma sorte. A escolha recaiu sobre 7 homens da linhagem de Saul. Entre eles estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, e 5 filhos de Merabe, a filha mais velha de Saul. A notícia dessa sentença deve ter sido um golpe devastador para Rispa. A crueldade do destino é um tema recorrente na história humana, e a vida de Rispa não foi exceção. Seus 2 filhos foram entregues nas mãos dos gibeonitas, juntamente com os outros 5 descendentes de Saul. Eles foram levados para Gibeá, a antiga capital de Saul, um lugar de grande simbolismo para a casa real. Lá, foram enforcados, expostos publicamente, como um sacrifício para apaziguar a ira divina e a justiça dos gibeonitas. A cena deve ter sido de um horror indescritível, um espetáculo macabro que servia como um lembrete do custo da desobediência e da instabilidade política. O que se passava no coração de Rispa ao ver seus filhos condenados a um trágico fim como esse? E é aqui que a história de Rispa ganha uma dimensão que a eleva de uma figura secundária a um ícone de devoção materna. Enquanto os corpos de seus filhos e dos outros descendentes de Saul pendiam expostos, Rispa, movida por um amor que desafiava a própria morte, tomou uma decisão extraordinária. Ela não se retirou para chorar em silêncio, nem se escondeu em sua dor. Pelo contrário, ela se expôs ao perigo e ao escárnio público, iniciando uma vigília que se tornaria lendária. Esse ato de desespero e coragem revela a verdadeira essência de seu caráter. O que a impulsionou a tamanha audácia em face de tanta adversidade? Rispa pegou um pano de saco, um tecido rústico usado em tempos de luto e aflição, e o estendeu sobre a rocha, segundo Samuel 21:10. Ali, sob o sol escaldante do dia e o frio cortante da noite, ela montou seu acampamento. Seu propósito era singular e comovente: proteger os corpos de seus filhos da profanação. Ela os guardava dos pássaros do céu durante o dia e dos animais selvagens do campo durante a noite. Era uma tarefa solitária e exaustiva, uma demonstração de amor incondicional que desafiava a própria natureza. Você consegue imaginar a dor e a determinação em seu coração enquanto ela permanecia ali, dia após dia, sob o olhar indiferente do céu? Essa vigília de Rispa não durou apenas alguns dias. A narrativa bíblica nos informa que ela permaneceu ali, desde o princípio da colheita até que as águas do céu caíram sobre eles. 2 Samuel 21:10. Isso significa que ela guardou os corpos de seus filhos por meses, desde a colheita da cevada, que ocorre na primavera, até as primeiras chuvas de outono. Imagine os desafios que ela enfrentou: o calor abrasador do verão, as noites frias, a solidão, a dor insuportável de ver seus filhos em tal estado. Sua persistência era um grito silencioso,
mas poderoso contra a injustiça e o esquecimento. O que sustentava essa mulher, dia após dia, em sua dolorosa missão? A cena de Rispa, sentada sobre a rocha, guardando os corpos de seus filhos, é uma das mais vívidas e comoventes de toda a Escritura. Seu ato era um desafio à barbárie, um testemunho de dignidade em meio à desgraça. Em uma cultura onde a sepultura era sagrada e a exposição de corpos era a maior das humilhações, Rispa garantia que seus filhos tivessem um mínimo de respeito em sua morte. Sua presença ali era um lembrete constante da crueldade que havia sido infligida à casa de Saul e da dívida de sangue que pairava sobre a terra. Como a notícia dessa vigília solitária se espalhou por Israel e que impacto ela teria? A notícia da devoção inabalável de Rispa chegou aos ouvidos do rei Davi. Ele, que havia orquestrado a entrega dos filhos de Saul, não podia ignorar o ato de amor e sacrifício dessa mãe. A atitude de Rispa tocou profundamente o coração do rei, revelando-lhe a humanidade por trás da tragédia política. Sua vigília não era apenas um ato de luto, mas um clamor por justiça e um apelo à compaixão. Davi, um homem sensível e temente a Deus, compreendeu a gravidade da situação e a necessidade de uma ação que honrasse a memória dos mortos e acalmasse a alma de uma nação. Que desdobramentos essa revelação traria para a história de Rispa e para o próprio Davi? Davi, então, tomou uma decisão. Ele foi a Jabes Gileade e resgatou os ossos de Saul e de Jonatas, que haviam sido sepultados ali pelos valentes homens daquela cidade após sua morte no Monte Gilboa. 1 Samuel 31, 11 a 13. Esse ato foi um reconhecimento póstumo da dignidade real de Saul e um gesto de honra para com seu amigo Jonatas. Mas não parou por aí. Davi também recolheu os ossos dos 7 homens que haviam sido executados, incluindo os 2 filhos de Rispa. Esse gesto foi um reconhecimento da dor e do sacrifício de Rispa, uma resposta à sua incansável vigília. O que isso significava para a alma de Israel? Os ossos de Saul, Jonatas e dos 7 executados foram então levados para o território de Benjamim, a tribo de Saul. Lá, em Zelá, na sepultura de Quis, pai de Saul, todos foram sepultados. Segundo Samuel 21, 10:4. Esse ato de sepultamento conjunto era de extrema importância. Ele significava o fim de uma era de conflitos e divisões e o início de um período de cura e reconciliação. A dignidade foi restaurada aos mortos e, com ela, a esperança de que a maldição sobre a terra fosse levantada. A chuva, que era o sinal da bênção divina, finalmente caiu sobre a terra depois de um longo período de seca. O que essa chuva simbolizava para a nação e para Rispa? A chuva que caiu sobre a terra após o sepultamento dos mortos foi um sinal inequívoco da restauração da bênção divina. A ira de Deus havia sido aplacada e a terra de Israel, que havia sofrido sob a maldição, agora podia florescer novamente. Para Rispa, esse momento deve ter sido de uma catarse profunda. Sua vigília, seu sacrifício, sua dor, tudo havia sido reconhecido. Seus filhos, embora mortos, haviam recebido a dignidade de um sepultamento adequado. Foi um momento de alívio, de paz e de uma estranha forma de vitória. Aquele ato de amor materno não só honrou seus filhos, mas também ajudou a trazer a cura para toda uma nação. A história de Rispa, muitas vezes ofuscada pelos grandes eventos e pelos nomes de reis e profetas, é um poderoso testemunho da resiliência humana e do amor incondicional. Ela nos lembra que mesmo nas margens da história, existem vidas com profundidade e significado. Rispa não era uma rainha, nem uma profetisa, mas sua coragem e devoção a tornaram uma figura inesquecível. Ela se recusou a permitir que a morte de seus filhos fosse uma mera estatística, um detalhe em um grande drama político. Ela transformou a tragédia em um ato de resistência e amor. A verdadeira razão de sua ação vai além da simples devoção filial. Em uma sociedade patriarcal, onde as mulheres tinham pouca voz e poder, Rispa desafiou as normas. Ela não esperou que outros agissem em nome de seus filhos. Ela tomou a iniciativa, expondo-se ao perigo e à desaprovação social. Seu ato foi um grito por dignidade, não apenas para seus filhos, mas para a própria humanidade.
Ela nos ensina que o amor materno transcende as fronteiras da vida e da morte, e que a compaixão pode emergir mesmo nos momentos mais sombrios. Rispa personifica a força silenciosa que muitas vezes sustenta o mundo. Aquelas que, nos bastidores, realizam atos de heroísmo que raramente são registrados nas grandes crônicas. Sua história nos desafia a olhar além das figuras proeminentes e a reconhecer a importância de cada vida, de cada ato de bondade e coragem, por menor que possa parecer. O que significa realmente ter fé e coragem diante da maior das perdas? Rispa nos oferece uma resposta poderosa. A narrativa de Rispa é um lembrete vívido de que as consequências de nossas ações reverberam através do tempo. O pecado de Saul quebrou um pacto e causou a morte de inocentes. Teve um impacto que se estendeu por gerações, atingindo os filhos de Rispa. No entanto, a compaixão de Davi e, acima de tudo, o amor e a perseverança de Rispa foram os catalisadores para a reconciliação e a restauração. Essa complexa teia de causa e efeito nos convida a uma profunda reflexão sobre a justiça, a misericórdia e o perdão divino. A história de Rispa, como nunca viu, nos leva a ponderar sobre a natureza da justiça. Os gibeonitas exigiram uma reparação que, para os olhos modernos, pode parecer bárbara. No entanto, no contexto daquele tempo, era uma forma de restabelecer o equilíbrio e a honra. Davi, ao mesmo tempo, buscou honrar seus pactos e apaziguar a ira divina. A intervenção de Rispa, porém, adicionou uma camada de humanidade a essa busca por justiça, mostrando que, mesmo em meio à lei e à retribuição, a compaixão e o respeito pelos mortos não podem ser esquecidos. A coragem de Rispa não foi um ato isolado de bravura, mas uma jornada contínua de resistência. Ela suportou a solidão, o escárnio e a dor, movida por um propósito inabalável. Sua história nos impele a perguntar: o que estamos dispostos a fazer por aqueles que amamos? Qual é o limite de nossa devoção? A resposta de Rispa é um eco poderoso de amor que persiste além da própria vida, um legado de inabalável força e dedicação. No grande panorama da história bíblica, a figura de Rispa brilha como uma estrela solitária, mas intensa. Ela não buscou glória ou reconhecimento. Seu único desejo era honrar seus filhos. E, ao fazê-lo, ela não só garantiu um sepultamento digno para eles, mas também moveu o coração de um rei e contribuiu para a cura de uma nação. Sua história é uma prova de que os maiores atos de amor e fé muitas vezes acontecem em silêncio, longe dos holofotes, mas com um impacto eterno. Que a história de Rispa, a concubina do rei Saul, seja um farol de esperança e inspiração para todos nós. Que sua coragem nos lembre do poder transformador do amor, da resiliência em face da adversidade e da importância de honrar a memória daqueles que se foram. Sua jornada, marcada pela dor e pela devoção, nos convida a uma reflexão profunda sobre os valores que verdadeiramente importam na vida. O legado de Rispa transcende as páginas bíblicas, ecoando em cada mãe que luta incansavelmente por seus filhos, em cada indivíduo que se recusa a aceitar a injustiça e em cada coração que se move pela compaixão. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, podemos encontrar a força para agir com amor e dignidade. A história de Rispa é um testamento de que a fé e a humanidade podem prevalecer sobre a tragédia. A maneira como a história de Rispa nos chega, tão concisa e ao mesmo tempo tão impactante, nos faz refletir sobre quantas outras histórias de coragem e amor podem ter se perdido nas areias do tempo. Mas a dela, por um desígnio divino ou pela força de seu ato, foi preservada para nos inspirar. É uma narrativa que, apesar de sua antiguidade, fala diretamente aos desafios e dores do nosso tempo, oferecendo uma perspectiva única sobre o luto e a redenção. Sua devoção, que desafiou o tempo e as convenções, é um poderoso sermão sem palavras. Ela nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limites e que a memória dos entes queridos deve ser honrada a todo custo. Rispa não tinha exércitos nem riqueza, mas possuía algo muito mais valioso. Um coração indomável, movido por um amor que era, ao mesmo tempo, frágil e inquebrável. Assim, a história de Rispa se encerra,
mas sua mensagem permanece. Ela nos lembra que a dor e a perda são partes inevitáveis da existência humana, mas que a maneira como as enfrentamos define nosso legado. Sua vigília solitária na rocha se transformou em um hino de amor eterno, uma ode à força da maternidade e à capacidade do espírito humano de transcender as maiores adversidades. Que a verdadeira história de Rispa inspire você a refletir sobre os atos de amor e coragem em sua própria vida. Qual é o seu pano de saco estendido sobre a rocha, defendendo o que é mais precioso para você? Que essa narrativa antiga ressoe em seu coração e o motive a buscar a dignidade e a compaixão em cada passo de sua jornada. Se essa história tocou você, convido a se inscrever em nosso canal para mais revelações inspiradoras e a compartilhar este vídeo, para que a luz de Rispa alcance mais corações.